Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que Cássio, goleiro do Cruzeiro, ainda é dúvida para o clássico desse domingo contra o Atlético na Arena MRV. O jogador passou por exames e apresentou uma evolução em relação à quinta-feira, mas não tem sua presença garantida. Para falar agora sobre Cuiabano, lateral esquerdo do Nottingham Forest e especulado em vários clubes por aqui. Corinthians, Cruzeiro, Santos, Botafogo e Vasco foram alguns daqueles que demonstraram a intenção de fechar com o atleta. Cuiabano, que tem 22 anos de idade e havia sido comprado pelo Forest na temporada passada por 6 milhões de euros. Pois bem, Forest já avisou que emprestar está completamente fora de cogitação. No melhor dos cenários, o que pode acontecer é uma venda, mas a pedida é pesada, 10 milhões de euros ou mais ou menos 62 milhões de reais. Importante registrar que se for para emprestar, Forest vai preferir colocar o jogador que não tem sido utilizado pela equipe principal para jogar no Rio Ave em Portugal ou no Olympiacos da Grécia. São outros dois clubes do hall de equipes de Evangelos Marinax, um magnata grego que chegou a negociar e conversar com o São Paulo e Vasco da Gama no futebol brasileiro. O Cruzeiro é com Emerson Pansieri. Conta tudo, Pansieri! Na Toca da Raposa e segue concentração para esse duelo contra o Atlético de amanhã, o clássico. Daqui a pouco tem informação do Cássio. Joga ou não joga? Essa é a pergunta. O que vai fazer o Cruzeiro? O jogador que teve aquele trauma na mão esquerda no duelo contra o Democrata de Valadares. Antes, vamos trazer o executivo do Cruzeiro, Bruno Spindel, que comemora, né? Celebra essa volta da torcida também. A torcida do Cruzeiro é visitante, no caso do jogo de amanhã, para esse confronto contra o Atlético. Vamos acompanhar. Olha, primeiro eu acho que corroborar aqui a declaração do Pedro, a boa relação entre as instituições. Eu acho que é uma vitória para o futebol mineiro ter torcida visitante. Isso vai ser recíproco ao longo da temporada. Agradecer todo o esforço da direção do Atlético de preparar o estádio para receber bem a torcida do Cruzeiro. Eu acho que isso faz parte da magia e do espetáculo do futebol. Assim, a coisa mais bonita que tem do futebol é o espetáculo das torcidas. Palavras então do executivo do Cruzeiro, Bruno Spindel, porque amanhã tem 2.500 torcedores do Cruzeiro na Arena MRV. Olha só, o Cruzeiro tem essa dúvida do Cássio para o confronto de amanhã. É que o Cássio teve um trauma na mão esquerda no duelo contra o Democrata, ontem até evoluiu, né? Esse quadro, fez teste, passou por avaliação médica, hoje vai passar por mais avaliação para saber se tem condição ou não de jogar. Caso não reúna condições de treinar, de participar do jogo, Otávio vai participar do jogo amanhã no duelo do Campeonato Mineiro, esse jogo na Arena MRV. E a dúvida, Gerson começa no banco, começa como titular? Vamos ver o que vai fazer o Tite para esse clássico, Antônio Carlos. Um abraço para você que acompanha o pacotão de notícias do Cruzeiro aqui na Itatiaia. Primeiro clássico da temporada e que pode ter um peso importante na classificação do Campeonato Mineiro. Exatamente, é um clássico que vai ser disputado na casa do rival, né, na casa do Atlético, na Arena MRV. E o Cruzeiro vem de uma derrota para o Democrata de Valadares. Eu ouvi muita coisa. E aí, eu acho que uma coisa que precisa ser levada em consideração era um time reserva. Sim. Ah, mas um time reserva tem a obrigação de ganhar. Eu acho que tem a obrigação de ganhar, sim. Mas uma coisa que muita gente não lembra é que o Cruzeiro ainda está em pré-temporada. Se você põe esse duelo do Cruzeiro contra o Democrata, por exemplo, no mês de março, no mês de abril, é diferente. Eu vejo assim. E eu acho que o principal que a gente tem que analisar nesse momento é que o Cruzeiro produziu para ganhar. O Cruzeiro produziu para fazer 2, 3, 4-0 no Democrata. Encontrou um goleiro inspirado, o goleiro Túlio fez ótimas defesas. Bom jogador, né? Até bem destacado pelo Edu Panzi na transmissão, a linha do Democrata bem posicionada, porque diferentemente do Uberlândia,
O Democrata entrou fechadinho. Entrou como um time de interior deve entrar contra o Cruzeiro, no Mineirão. Fechadinho, jogando por uma bola. E foi isso que aconteceu. O Uberlândia no sábado, claro que o Cruzeiro tem seus méritos pelo 5-0, mas o Uberlândia entrou em campo todo exposto. Você estava lá, você viu o Caio Jorge e o Matheus Pereira toda hora no mano a mano. Então o Cruzeiro produziu para ganhar. Era aquele tipo de jogo que você precisa fazer o primeiro gol. E aí abre a porteira. Destrava, né? Porque aí o time precisa sair pro jogo e tudo mais. E aí o Democrata só venceria do jeito que aconteceu com o vacilo do Cruzeiro. Um vacilo individual que saiu, né, pelo João Marcelo e o Fagner. Mas eu acho que o principal é que o Cruzeiro produziu, jogou bem, mostrou ali ter ideias, né? Acho que é o mais legal. O Otávio não tem culpa alguma no gol. Não. Nenhuma, né? A falha foi do João e do Fagner. Os dois erraram, né? Então, tempo da bola, inclusive, e isso levou o gol do Brian, jogador do Democrata. Dito isso, clássico. A grande dúvida é se o Cássio começa o jogo. Se o Cássio vai para o clássico contra o Atlético. Por quê? Deu até uma evoluída, né? Melhorou a dor, melhorou o incômodo, mas vai ser reavaliado pelo Departamento Médico do Cruzeiro ainda neste sábado para saber se joga ou não. A resposta que o torcedor do Cruzeiro aguarda, né? O Cruzeiro treina pela última vez, atividade marcada para as 4 da tarde, e aí a grande esperança, a grande expectativa sobre a situação do Cássio. Caso ele não tenha condições de jogar, o Otávio é o nome do momento, é o substituto imediato, porque o Matheus Cunha, que veio do Flamengo, tá impossibilitado de se recuperar de lesão no joelho. O Matheus Cunha, quando estava para estrear, né, no Campeonato Mineiro, acabou passando por uma lesão no menisco, e cirurgia, enfim. Alguns meses, né? Vai ficar aí parado por um tempo, até a volta, enfim. É o Otávio realmente o reserva nessa equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que tem o Otávio aí, passou pela base, né? Sub-17, Sub-20, serviu seleção brasileira, recentemente esteve na mira de time alemão. A gente sabe que para goleiro a experiência conta muito. É muito diferente de um atacante, né? Você pega o Arroio, o menino tem 19 anos, joga como gente grande no ataque. O goleiro não, é uma posição diferente. Mas por outro lado, o Otávio já adquiriu um ritmo de jogo interessante nessa temporada, né? Fez 2 jogos contra Tombense e Pouso Alegre e entrou nessa partida contra o Democrata. Então, eu acho que caso ele tenha que ser acionado pelo Tite para jogar contra o Atlético, já é diferente de uma situação caso ele tivesse que estrear nessa fogueira, né? E ainda, eu vou pensar uma coisa aqui sobre o Otávio. Eu tenho uma impressão que a confiança existe, né, da comissão técnica. E acho que o próprio Robertinho, né, pode passar algum conselho, passar alguma coisa para o jogador antes do jogo. O Cássio também. O próprio Cássio, né, passar alguma coisa para o Otávio antes do jogo. Se caso realmente ele comece a partida, ou se não fica lá de sobreaviso também. E o Otávio sendo opção no banco e o Cássio começar. Enfim, essa é a grande interrogação no time do Cruzeiro. A outra é o Gerson. Será que começa no banco ou começa de titular? Essa é uma grande pergunta. Porque deixou boa impressão na estreia, né? Muito boa impressão. É muito bom jogador. Bem fisicamente, né? Bem. É muito bom jogador. Quase fez um golaço, né? Movimentando pelo campo todo, jogando de camisa 10, jogando aberto pelo lado, depois até fazendo a saída de bola. Então é um cara que... o Cruzeiro acho que pode ficar despreocupado com o tal Gerson, né? A boa notícia é que ele está à disposição, seja como titular ou entrando no decorrer da partida. O Gerson é um jogador e tanto. É diferente. Né? Ele é diferente, né? Na hora, eu até falava na turma de bola, o manejo, né, da bola, a condução, a batida pro gol, o passe rápido, às vezes o passe na lateral, E né? às vezes um passe até que o atacante, o jogador do time dele não tá esperando, né? Porque ele pensa à frente. Ele é um jogador diferente. Sim. Então, enfim, é o Cruzeiro que se concentra neste sábado à noite. Total foco no clássico. 2.500 ingressos para o torcedor do Cruzeiro. Ingressos comercializados. É a Nação Celeste participando também deste jogo na Arena MRV. Acho que uma decisão acertada, né? Ô, gente... Se a polícia não pode dar segurança a um evento esportivo, aí você pode
Até nesta sexta-feira, a Desistiu. Federação Mineira de Futebol realizou uma reunião com representantes de Atlético e Cruzeiro e de autoridades para definir os últimos ajustes, né, para que o clássico possa receber a torcida do Cruzeiro, né? Vale lembrar que o último clássico com torcida visitante foi aquele na Arena MRV. O Cruzeiro venceu por 1-0 no primeiro clássico, né, na casa do Atlético, ali um jogo marcado por polêmicas. Depois, um acordo entre as diretorias, né, findou a torcida visitante no clássico, pelo menos por aquele momento. E o Bruno Spindel, representante do Cruzeiro, celebrou a volta da torcida visitante no clássico e prometeu reciprocidade. Ou seja, no próximo jogo, o jogo que for mando do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro ou em outra competição, e aí a torcida do Atlético também tendo o direito a 2.500 ingressos no Mineirão. Fala família, deixe o like, se inscreva e ative o sino de notificação. Além de notícias todos os dias, temos clássico contra o Atlético nesse domingo para quem fica. Um forte abraço do Raposão.